Você já parou para pensar se existe uma data secreta para o fim dos tempos? E se eu te dissesse que, há mais de 2500 anos, um homem chamado Daniel recebeu revelações tão detalhadas sobre o futuro que até hoje deixam estudiosos e religiosos intrigados? O mais impressionante é que muitos dentro das próprias igrejas preferem manter essas informações em silêncio. Imagine um jovem judeu, exilado na Babilônia, que recebe de Deus uma visão precisa sobre acontecimentos que atravessariam séculos, revelações que conectam o passado, o presente e o que ainda está por vir. Daniel não apenas falou sobre a vinda do Messias, mas também sobre um cronograma escondido que aponta para o momento mais sombrio da história humana, o período que antecede o Apocalipse. Por que será que tantos evitam falar sobre isso? O que há de tão chocante nessas profecias que a maioria ignora? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir as pistas que Daniel deixou e entender por que elas podem estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Fique até o final para saber o que a Bíblia revela e o que ninguém quer que você descubra. No século VI a.C., em meio a um dos períodos mais sombrios da história de Israel, surge Daniel, um jovem judeu levado cativo para a Babilônia após a destruição de Jerusalém. Imagine ser arrancado de sua terra, ver o templo de Deus em ruínas e ser forçado a viver em uma cultura pagã que adorava deuses estranhos. Foi nesse cenário caótico que Daniel se destacou pela sua fé inabalável e sabedoria extraordinária, chegando a interpretar sonhos de reis poderosos como Nabucodonosor e Belsazar. Mas o momento mais impressionante aconteceu quando, já idoso, Daniel recebeu uma série de visões diretamente do céu, descritas em detalhes no capítulo 9 do seu livro. Ali, Deus revelou a ele a famosa profecia das 70 semanas, que funciona como uma linha do tempo que começa com a reconstrução de Jerusalém e aponta eventos cruciais que culminariam na vinda do Messias. E, segundo muitos estudiosos, esse cronograma vai além, pois as últimas semanas profetizadas ainda aguardam cumprimento, sugerindo sinais para os tempos finais. Esse contexto histórico é essencial para entendermos como Daniel se tornou uma das maiores chaves para desvendar o mistério do Apocalipse. A profecia central do livro de Daniel é conhecida como as 70 semanas, mencionada em Daniel 9, 24. O texto diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Mas o que isso significa? Na linguagem bíblica, cada semana representa um período de 7 anos, totalizando 490 anos. As primeiras 69 semanas apontam para eventos que já aconteceram, desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a chegada do Messias, que, segundo a profecia, seria cortado, referindo-se à crucificação de Jesus. O mistério surge porque, após a 69ª semana, há uma lacuna. A 70ª semana ainda não começou. Muitos estudiosos afirmam que estamos vivendo exatamente nesse intervalo profético, conhecido como a Era da Graça ou a Era da Igreja. Esse período suspenso serve para que pessoas do mundo inteiro conheçam o Evangelho antes do reinício da contagem final. Quando essa última semana começar, será um tempo de 7 anos de tribulação, marcado por guerras, perseguições e sinais apocalípticos. Entender essa lacuna é fundamental para compreender onde estamos na linha do tempo profética e o quão perto podemos estar dos acontecimentos finais. Segundo a interpretação de muitos estudiosos da Bíblia, o relógio profético de Deus parou logo após a rejeição de Jesus em Jerusalém. Até a 69ª semana, os eventos se desenrolaram exatamente como predito, mas, ao invés de a 70ª semana começar imediatamente, Deus interrompeu a contagem. Essa pausa abriu espaço para o período em que vivemos hoje, a Era da Igreja, quando a mensagem de salvação é anunciada a todos os povos. Jesus, em Mateus 24, apontou sinais específicos que antecederiam o reinício da contagem: guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Esses sinais serviriam como um alarme mundial de que o relógio está prestes a voltar a correr. E quando isso acontecer, começará a 70ª semana, 7 anos de tribulação descritos em detalhes no Apocalipse. Ver os sinais se intensificando no mundo atual, como conflitos constantes, pandemias e desastres naturais, faz muito se perguntarem se estamos à beira de presenciar o reinício do cronograma profético de Daniel. A pergunta que fica é: você está preparado para quando o relógio de Deus voltar a marcar o tempo final? Além da profecia das 70 semanas, Daniel recebeu detalhes numéricos surpreendentes que deixam muitos intrigados até hoje. Em Daniel 12, 11-12, são mencionados 2 períodos específicos, 1290 dias e 1335 dias.
Esses números aparecem no contexto do fim dos tempos e estão diretamente ligados ao momento em que será abolido o sacrifício diário e colocado o abominável da desolação, evento que Jesus também citou em Mateus 24:15 como sinal-chave do início da grande tribulação. Muitos estudiosos interpretam esses dias como marcos de acontecimentos que ocorrerão durante os últimos 7 anos, indicando fases distintas de grande sofrimento, perseguição e sinais extraordinários no céu e na terra. Embora esses períodos revelem que haverá um momento exato em que Deus intervirá, eles não indicam o dia ou a hora do retorno de Cristo, pois Jesus foi claro ao dizer: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24:36. As pistas deixadas por Daniel são como peças de um quebra-cabeça profético que, aos poucos, vão se encaixando diante dos nossos olhos à medida que os sinais avançam no mundo. Diante de profecias tão precisas e números tão específicos, surge uma pergunta inevitável: por que grande parte das igrejas evita ensinar sobre as 70 semanas de Daniel e os dias contados do capítulo 12? Alguns afirmam que abordar datas e cronogramas pode gerar pânico ou alimentar teorias extremistas que desviam o foco da fé em Cristo. Outros líderes preferem o silêncio para manter os fiéis atentos espiritualmente, sem tentar prever o momento exato do fim. Mas a Bíblia ensina que o Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Isso mostra que Deus deseja que seu povo esteja informado e vigilante, não vivendo em ignorância sobre os sinais do fim. Ignorar essas profecias pode ser tão perigoso quanto cair em especulações infundadas. É essencial estudar as Escrituras com equilíbrio e discernimento, buscando compreender o que o próprio Deus revelou por meio de Daniel, para que cada pessoa esteja preparada espiritualmente e não seja pega de surpresa quando o relógio profético voltar a contar. Afinal, conhecer a verdade bíblica é o que realmente liberta e fortalece a fé em tempos de incerteza. Nos dias de hoje, os sinais descritos tanto por Daniel quanto por Jesus em Mateus 24 estão cada vez mais evidentes e frequentes. Guerras e conflitos armados se espalham pelo mundo, tensões entre nações crescem em intensidade e ameaças nucleares voltaram a ser discutidas como possibilidade real. Ao mesmo tempo, fomes, doenças e desastres naturais como terremotos, tempestades extremas e incêndios devastadores ocorrem com mais frequência e em maior escala do que em qualquer outra época recente. Além disso, cresce o engano espiritual. Líderes e movimentos que distorcem a mensagem do Evangelho se multiplicam, enganando multidões com falsas promessas e doutrinas distorcidas. Esses eventos refletem exatamente os sinais que Jesus apontou como prenúncio do fim. Quando analisados à luz das profecias de Daniel, esses acontecimentos sugerem que o mundo está se aproximando rapidamente do reinício da contagem das 70 semanas, marcando o começo do período mais sombrio da história humana, a Grande Tribulação. Essa convergência de crises políticas, econômicas, ambientais e espirituais é um alerta para que cada pessoa desperte e compreenda que os tempos profetizados não são apenas histórias antigas, mas uma realidade que já está se desenrolando diante de nossos olhos. As revelações de Daniel encontram seu complemento perfeito no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Enquanto Daniel descreve as 70 semanas e os períodos de dias que marcam o início e o clímax da tribulação, Apocalipse revela em detalhes o que acontecerá nesse tempo final: a ascensão do anticristo, a imposição da marca da besta, perseguições brutais contra os que se recusarem a adorar a nova ordem mundial e catástrofes sobrenaturais que assolarão a terra. Nos capítulos 6 a 19 do Apocalipse, é descrito um cenário de juízos que se intensificam progressivamente, cumprindo as pistas deixadas por Daniel. Esses 7 anos de tribulação culminam com a volta triunfal de Jesus, que derrotará o anticristo e estabelecerá seu reino de paz e justiça. Essa conexão entre Daniel e Apocalipse mostra que as profecias não são isoladas, mas formam um enredo coeso que revela o plano de Deus para a história da humanidade. Com os sinais se manifestando cada vez mais no cenário mundial, é impossível ignorar que as páginas do Apocalipse estão se tornando realidade, confirmando que o fim dos tempos não é ficção, mas uma certeza profética. Diante de tudo o que você acabou de descobrir, surge a pergunta inevitável: qual é a data secreta do Apocalipse? A resposta é clara nas Escrituras. Deus revelou pistas por meio de Daniel, mas o momento exato permanece em segredo, conhecido apenas por ele. O importante não é tentar adivinhar o dia ou a hora, mas reconhecer que os sinais estão acontecendo agora e apontam para um desfecho iminente. As profecias de Daniel e Apocalipse não foram dadas para alimentar medo, mas para preparar cada pessoa espiritualmente, despertando a fé e a vigilância. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão na noite, inesperadamente,
e somente quem estiver atento permanecerá firme até o fim. Por isso, não deixe para depois. Busque conhecer a palavra de Deus, fortaleça sua fé e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas despertem para a verdade que a maioria ainda prefere ignorar. Juntos, vamos revelar o que muitos escondem e nos preparar para os dias que virão. Até o próximo vídeo, onde desvendaremos mais mistérios da Bíblia.